as dicas. E agora a gente vai para o nosso quadro Ideias para Teresina, nosso último quadro dessa série. Hoje nós vamos falar de cuidados com duas parcelas importantes da população, jovens e também idosos. Estamos recebendo aqui a geriatra Glenda Moreira, que é especialista em geriatria e cuidados paliativos, também a enfermeira Nancy Leite Loyola, já esteve conosco também, que nem a doutora Glenda, ela é mestra em enfermagem e também especialista em saúde da família. E ainda a também doutora em enfermagem, Olívia Dias, que também é professora da Universidade Federal do Piauí. Desejo um bom dia, sejam bem-vindas aqui ao nosso quadro. Hoje só mulheres aqui, né? Quando fala em cuidados, a gente realmente remete à questão de gênero, né? Não tem como escapar disso. Bom, queria dar um bom dia para todas, mais uma vez. E, bom, queria começar fazendo a seguinte pergunta. Por que falar ao mesmo tempo de jovens e idosos, né? Parece tão diferente o começo e o final da vida. Porém, são duas parcelas da nossa população que elas não têm políticas públicas voltadas para elas. E nós temos, ao longo dos últimos anos, no nosso país, e o Piauí não foge dessa regra, uma espécie de uma demonização dos jovens. Eles quase sempre estão nas manchetes policiais por serem protagonistas dos crimes, ou porque são mortos, ou porque são os responsáveis por matar. Além disso, a gente tem a questão das drogas, né, o tráfico que chegou nas famílias como sendo um grande desafio. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma população que vive mais e, portanto, causa e traz uma demanda de novas políticas voltadas especificamente para eles, para os idosos. Queria perguntar, então, começando aqui pela Nancy, eu conheço o trabalho que ela desenvolve lá no Potivelho, se não me engano, com outros enfermeiros e outras pessoas que atuam lá no posto. Queria saber de você, Nancy, se você acredita que a gente vai ter uma cidade, independente de quem seja, prefeito ou prefeita, a gente está falando aqui além de questão partidária, mas assim, o que essa cidade precisaria ter para ela ser um espaço melhor, mais acolhedor para os idosos, por exemplo? Tá, bom. Obrigada pela oportunidade de falar. Bom dia, meninas, um prazer revê-las. Doutora Glenda, Olívia, minha comadre. Olha que bom. É verdade. Então, assim, Cíntia, eu acredito que esse processo do envelhecimento, ele é uma coisa recente na nossa história. A gente não vivia tanto tempo. Então, a partir do momento que a gente vai envelhecer, que vão surgindo outras demandas, eu acredito que a tendência seja de políticas públicas, de estratégias para melhorar. Eu vivo perguntando no nosso projeto Caíjo Maduro Só Fruta, né? Que eu já falei para ele já algumas vezes aqui no seu programa, e o Esquadrão Antiqueda. Que cidade nós estamos construindo para um país que está envelhecendo, né? Com o trânsito caótico, com as avenidas extremamente largas, com sinais que o carro vai para frente, vai para um lado, vai para o outro, e o idoso, quando vai atravessar a faixa, com sua marcha curta, arrastada, lenta, como é que ele atravessa essas avenidas? Como é que é o tempo da faixa do pedestre? Tem uma doutora da USP que ela descobriu que o tempo que o pedestre leva para colocar os dois pés na faixa é o tempo que o sinal já fechou, né? Então, baseado no estudo dela, o Detran de São Paulo já está tentando modificar o tempo dos sinais. Então, eu acredito que essas questões elas estão emergindo e elas vão vir com força total e vai forçar os nossos gestores a buscarem estratégias de conviver com isso e de oferecer uma vida com qualidade para os idosos, né? E essa questão do idoso, ela é complexa, ela passa por muita coisa, né? Tem que ser garantido assistência multiprofissional, tá?
Não dá para atender idoso só com médico e enfermeira. Eu tenho que ter fisioterapeutas, eu tenho que ter terapeuta ocupacional, tem que ter psicólogo, tá? Tem que ter nutricionista, né? Tem que ter a questão da atividade física, o profissional de educação física. Então, os gestores têm que pensar nisso também, nessa assistência multiprofissional, de maior acesso a esses outros profissionais, né? Temos que pensar na questão do trânsito, na legislação das calçadas, né? Que calçada, né? Porque Teresina tem uma legislação, é uma das poucas capitais que tem para a questão da calçada, porque se eu entendo que a calçada é de quem compra o terreno, eu faço minha calçada do jeito que eu quiser, com o piso que eu quiser, com a reentrância que eu quiser, né? Agora, se eu entendo que é do município, o município teria que padronizar um tipo de calçada que não levasse o idoso a cair, passa pela educação de toda a sociedade. Eu vivo indo em universidades, eu vivo indo conversar com motoristas, cobradores, né, com alunos na escola do ensino médio, ensino fundamental, na questão do respeito das diferenças, nessa convivência que deve ter o jovem, né, com o idoso, e como essa convivência ser prazerosa, não ser um conflito, né? Então, passa por muita coisa, né? Eu tenho que lembrar que essa sociedade ela tem que entender que ela está envelhecendo e ela tem que aprender a valorizar esse idoso como uma fonte de conhecimento, uma fonte de sabedoria. Você vê nos filmes orientais, o jovem vai aprender a lutar, vai ouvir o conselho do idoso. Na nossa sociedade, o idoso ele é descartado, ele não serve, ele não é ouvido. Quantos idosos me dizem assim, minha filha, eu fico aqui o dia todo sentado, ninguém conversa comigo. Meu neto entra e sai para uma tal de faculdade, elas às vezes dizem assim, e eu não sei o que eles fazem lá, e isso leva à depressão no idoso. Então, assim, falar no idoso, né, para esse futuro de envelhecimento, nós vamos ter que pensar em assistência domiciliar, que aí eu e a doutora Glenda já tivemos algumas ideias, já pensando em alguma coisa de levar a residência de geriatria, né, para as UBS, para as visitas no domicílio, porque com o trânsito caótico, eu torno a repetir, nossas avenidas muito movimentadas, faixas de pedestre não respeitadas, às vezes o carro para e o motoqueiro vem atrás e entra, às vezes o carro não para. Então, o idoso ele não tem como se deslocar para a sua assistência médica ou para outra coisa. Então, vai passar por educação da comunidade, né? Eu já tenho ideias de colocar banner, né? Nesse bairro tem muito idoso, venha devagar, pode ser sua mãe, pode ser sua avó, entendeu? Porque as pessoas têm que ser educadas a respeitar o trânsito, não só pelo idoso, por todo mundo, mas o idoso ele sofre mais com esse trânsito louco. Então, nós temos que pensar assistência domiciliar, educação no trânsito, as faixas de pedestre, o sinal de pedestre, né? A questão das calçadas, né? A questão do financiamento dos domicílios. Quando o brasileiro ele vem adquirir a sua casa própria, ele já tem mais ou menos 40 anos, a grande maioria, quando consegue, né? Então, assim, a gente esquece que logo, 40, 45 anos, você vai estar um idoso e as casas são totalmente inacessíveis, né? Então, eu fiz uma pesquisa lá no bairro que eu trabalho, no Tibério, e 30 idosos mais graves que já tinham acontecido, que eu visitei, os domicílios totalmente inadequados para um idoso morar, tá? Então, e eu tenho tentado, tenho buscado, ainda não consegui apoio de nenhum vereador, cheguei a fazer visita a alguns, cheguei a falar com alguns, para buscarmos um projeto de como estar financiando, ajudando essas famílias a adaptarem esses domicílios para o idoso poder viver, tá? São domicílios com batente entre um cômodo e outro, né? Em terreno acidental totalmente inadequados, né? E aí a gente tem trabalhado para sanar essas dificuldades que a gente não conseguiu, né? Eu cheguei a pensar, gente, teve o Vila Bairro, por que a gente não cria um programa semelhante ao Vila Bairro para ajudar essas famílias a adequar esses domicílios, né? Se você entrar no primeiro... Eu já tenho família, gente, que adaptou totalmente, que criou as rampas, que botou as barras,
que mudou o piso do banheiro, que botou as barras do lado do sanitário, do lado do banho, né? Eu já tenho, aí tem família que chega para mim, mas doutora, eu não tenho como mudar o piso da minha casa toda. Aí a gente oferece outras oportunidades. Então, isso tudo, gente, tem que ser pensado, tá? Na educação das pessoas para respeitar o idoso. O motorista, o cobrador de ônibus, eu acho que eles são cobrados sim, porque tem que ter um horário para ganhar mais, para viajar mais, mas o idoso tem uma marcha curta, um passo lento, e daqui que ele consiga subir aqueles degraus, o motorista já arranca e aquele idoso cai. A maior parte de queda do idoso fora do domicílio é na subida e na descida do ônibus, ou nas calçadas. Certo, tá? Nancy. A gente já continua a detalhar mais. Desculpa te interromper, é só para a gente equilibrar. Não, são tantas ideias, eu estou anotando aqui que não está nem dando para eu conseguir, que é muita ideia boa que você deu aí, baseada na sua experiência. Muito empolgada mesmo. Pois é, não, mas está certo, é isso mesmo. A ideia aqui do quadro é exatamente essa. Estou muito feliz que você trouxe para a gente essa contribuição maravilhosa. Eu estou dizendo que eu anoto, porque a gente vai repassar tudo para os candidatos, entendeu? Eu acho que o sentido desse quadro é esse. Queria perguntar aqui para a doutora Glenda, contribuindo aqui com o que a Nancy falou, e ela ainda vai falar mais, é o seguinte, a gente falou dessa questão estrutural, né? Ela disse muita coisa de estrutura que precisa ser modificada e pode ser modificada. Mas e a questão conceitual também, né? O idoso, ele... Pela sua experiência enquanto geriatra, ele hoje, o que ele quer da cidade, né? Como é que ele quer viver na cidade? Olá, gente, bom dia. Bom dia. Cíntia, Olivia, Nancy, prazer, que bom estar aqui de novo. E assim, a fala da Nancy vai focar muito no questão do que ela faz e que ela trabalha, né? Como o beija-flor e a gotinha diante de um grande incêndio. Existe algo muito maior, muito mais amplo, que passa e perpassa pelo que eu quero quando envelhecer. Então, nós aqui todas, daqui a 20, 30 anos, seremos parte desse número, se vivas estivermos. E aí, como é que é? Né? Eu quero estar de sandalinha, caindo por aí, não sendo, talvez, até não legitimada no meu envelhecer, sem empoderamento nenhum, porque já passei dos 60. Essa é a realidade. É a realidade onde não se constrói, onde não se construiu antes, ou não se pôde construir, por questões que envolvem, inclusive, a Revolução Industrial e aí várias outras questões, não se pôde construir, a nível de Ocidente, uma valorização do envelhecimento. A gente valoriza o envelhecimento desde cedo, sabe, Cíntia? É lá no seu filho, no neto, que vai ver esse avô, essa avó, como o quê? Como alguém que é capaz, autônomo e poder de decisão, alguém que constrói novas ideias. Então, você ter uma informação mais precisa, a gente vive num país onde existe um índice, que é o IDL, é o Índice de Desenvolvimento e Longevidade, onde nós nem configuramos quase no Nordeste. Né? As 40 cidades mais, vamos dizer assim, interessantes para se envelhecer, estão todas no Sul. E mais precisamente no Paraná. A ideia, então, é a gente se mudar para lá? Eu acho que não vai caber. É verdade. Então, o que a gente... né? Então, assim, e olha só, eles medem esse índice, Cíntia, que vai, inclusive, através do índice, você vai ver habitação, finanças, bem-estar, cuidados com saúde. Eu estou aqui como médica dizendo a você que a gente cresceu bastante em cuidados de saúde no envelhecimento, é por isso que a gente chegou a esse tempo. Como a Nancy começou falando, a gente não envelhecia há alguns anos atrás, a gente morria antes. Hoje a gente ganhou tempo, mas não temos qualidade e os riscos para envelhecer mal são, vamos dizer assim, são quase, superam e muito a capacidade de dizer que esse lugar aqui eu consigo envelhecer com segurança. Então, a gente precisa lembrar que não é só os índices de saúde, não. Tem a ver com a educação, que envolve, sim, as escolas. E aí, se estamos em tempo de política, projetos para educação e intergeracionalidade. Que pequenos, crianças, educação fundamental, a valorização vem daí. Jovens podem estar alencados para trabalhos muito mais para quem já é velho, para quem já é idoso, a pessoa idosa. Inclusive, essa terminologia é preciso a gente pensar muito, né? Porque nem sempre é dito politicamente correto chamar velho. Mas a pessoa idosa, ela envelhece, já está ali naquela idade, ela pode ser cuidada ali,
E nós que estamos no processo também. Isso envolve a educação, acesso a trabalho, acesso a finanças, e sim, uma cidade com urbanização apropriada. Ah, mas não tem política pública? Será que não? O Ministério da Saúde, da Educação, quais as outras instituições que não necessariamente politicamente falando, né, o Estado, o município e o governo federal, mas quais as outras instituições? Eu queria só lembrar que a gente teve agora, estamos na pandemia, e as universidades foram de extrema importância na organização da contingência, na organização da reabertura, e essa associação foi muito positiva. E a gente tem experiências com residências de geriatria, são médicos geriatras, sim, que podem apoiar a comunidade, sim, mas a gente tem discentes de cursos de saúde, a universidade tem grupo de gestão de crise, então o projeto para uma longevidade ativa e não senescente, que palavra é essa, e não adoentada, que nós vivemos hoje um envelhecimento adoentado. A gente procura o geriatra quando eu já estou muito doente. Verdade. Eu hoje ainda consigo chegar no geriatra, já tem vagas no SUS, no setor público para isso. Mas a gente precisa olhar o antes, né? Acho que essa é a ideia. Então, que ideias para a cidade? Criar, sem dúvida, parcerias, porque já existem coisas pontuais, isoladas, e sem parceria, sem somatório, nós não chegaremos a muito longe. Acho que essa é a minha fala principal nesse momento. Tá certo. Eu queria perguntar então aqui para a doutora Olívia agora, a saúde da família, né, através dos programas de saúde da família, são fundamentais, né, necessários para o país, mas a minha pergunta é, quando essa saúde da família chega, ela é voltada basicamente para quem da família, e se há uma preocupação com os jovens, porque eles têm suas próprias doenças, têm as suas próprias preocupações como um todo e as suas próprias demandas também. Mas eu não vejo inserido nos projetos de saúde pública jovens. Eu vejo adultos, ou vejo idosos, vejo crianças, mas eu não vejo muitos jovens. Muito difícil você ter alguma coisa, uma campanha, alguma coisa assim nesse sentido. Bom dia, bom dia. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite, Nancy, prazer revê-la, doutora Glenda também, e dizer exatamente isso, assim, a gente tem uma população que é invisível, né? O jovem, ele é invisível, ele é vulnerável, ele está com muito sofrimento mental, a gente tem tido muitos estudos comprovando isso. Uhum. Infelizmente, a unidade básica de saúde não é um lugar para ele não se sente pertencente a esse lugar. Ele diz assim, o postinho é para o idoso, é para a gestante, é para a criança. Não é o meu lugar. Ele não se sente, né? Não tem um dia do adolescente. Você pode ver nas agendas de atendimento das unidades básicas, tem o dia da gestante, tem o dia do hipertenso, tem o dia da criança, não tem um dia para o adolescente. Né? Ele não se sente pertencendo a esse cenário. Então, é a questão do acesso, os horários, né, pré-estabelecidos, os dias, às vezes muito cedo, né? Ele tem dificuldade de acordar. Então, a gente tem que primeiro trazer essa demanda. E onde é que a gente vai buscar? A gente vai buscar na escola. Né? Mas a gente tem que ir para a escola no processo a forma hierárquica, a gente tem que conversar com eles, ouvi-los, entendê-los, assim, o que vocês querem? Quando a gente tem um trabalho chamado Hakuna Matata, é um projeto do PET Interprofissionalidade da Universidade Federal. A gente trabalha em algumas escolas aqui da Zona Norte, aqui da área do Mocambinho, e esse projeto a gente trabalha justamente protagonismo juvenil, a educação por pares, esse fortalecimento da autoestima, da identidade, da prevenção do suicídio, da violência. Então, assim, como a doutora Glenda colocou, é uma parceria da escola, da equipe de saúde da família, que é do programa de saúde na escola, e mais a universidade. Então, isso potencializa porque não vai falar só um sujeito, né? E a gente não leva nada pronto, a gente constrói com eles os processos, né? Inclusive de desconstrução,
né? A questão da identidade de gênero, uma série de questões que a gente discute com eles, a gente não leva também pronto, a gente escuta. A gente também tem um Instagram, né? Porque para conversar com a juventude você tem que utilizar as redes sociais, e às vezes eles têm dificuldade de estabelecer esse diálogo cara a cara, né? E a gente tem um Instagram chamado Um Papo Legal, e nesse Instagram a gente vai conversando com esses adolescentes também, né? E o que eles sentem é isso, eles não se sentem valorizados, eles não se sentem sujeitos de direito, né? Eles não se sentem ouvidos, respeitados na sua... Porque, mas não vou te ouvir não, que jovem não sabe de nada. Criança não sabe de nada. Né? A gente tem essa postura de chegar muito professoral e você não consegue dialogar com eles. Eu acho que hoje, inclusive, deveria estar aqui um jovem. Não cuide de mim sem mim. Né? Então, eu acho que ele devia estar um jovem falando aqui também, sendo protagonista nessa discussão. Você tem razão. Devia ter um jovem, devia ter um idoso. É verdade. A gente tem essa... Você sabe que isso é uma coisa que me persegue enquanto jornalista. Eu detesto fazer coisas sobre idosos e nunca ter idosos, né? Nunca tem idosos falando na mídia sobre eles. Isso é uma falha nossa, é uma falha grave mesmo, uma falta de olhar mais criativo para essa fala. Você tem toda a razão, Olívia, mas assim, o que você está dizendo aí é o que eu realmente imaginava que acontecesse, uma total falta de identificação. Então, não cabe o jovem, né? Em nenhum programa de saúde não cabe o jovem. Queria pedir para o Efrem aqui fazer a pergunta dele, Efrem. Que proposta você tem para associar a medicina virtual, a medicina remota, para atender tanto idosos, jovens e adultos, e reduzir as filas? Efrem, a pergunta para falar da parte dos idosos? Isso. Você acha que a medicina virtual pode ser útil também nesse... A telemedicina pode ajudar a gente tem tantos problemas, né, que a telemedicina parece uma coisa... um pouco distante nesse momento. Vamos lá. Mas funcionou na pandemia. A telemedicina, vamos ouvir aqui a Nancy, então. Estão me ouvindo? Tá. Então, assim, a gente conseguiu, a pandemia trouxe uma quase normalização de que a presença da telemedicina é legalizada, referenciada, o Conselho Federal de Medicina traz já toda a prerrogativa de como se fazer legalmente, com o TCLE, que é o termo de consentimento, e assim vai. Sem dúvida, é uma metodologia que foi necessária pela pandemia, ela vai ficar, acredito que ela não vai deixar de existir, ela resolveu e resolve muitas coisas, mas precisa de muitas competências que nós precisamos aprender. O setor público, o Ministério da Saúde, inclusive, tem um telesaúde, tem o 0800, que vai estar atuando nesse processo. E aí, Efrem, assim, dentro dos índices de saúde, de longevidade, já que a gente está falando em longevidade, quando eu falo longevidade, eu falo do jovem que a Olívia citou. Ele precisa ser longevo como, né? Se ele está passando num processo de sofrimento tão grande, inclusive sofrimento mental, com altas taxas de suicídio, sem abertura, que envelhecimento ele vai ter? Bem, ele e os idosos, e nós aqui no meia-idade, como é que a gente está trabalhando isso? E a telemedicina, sim, ela vai ficar, ela pode apoiar, ela consegue fazer resolutividade de questões se você tiver além da medicina. Foi o que foi dito por Nancy aqui. Não existe cuidado em saúde centrado em médico. Perdão, existe. É o que vivemos praticamente. O cuidado em saúde, ele não pode centrar na prescrição de remédios, e sim na saúde global do indivíduo. Então, se centrado o cuidado em saúde, a telesaúde é bem-vinda, porque assim a gente chega a lugares muito mais distantes, a gente consegue ajustar muitas questões no domicílio, com aquela família, mas se houver um segmento da família. A Olívia sabe disso, né? O quanto esse processo de segmento particularizado de cada um, mas no contexto familiar, que muitas vezes a atenção domiciliar é necessária, o presencial sim é essencial, mas a telesaúde veio para poder construir novas estratégias para que a gente chegue mais rápido, né, a essas pessoas que estão em necessidade. Não sei se te respondi, mas já existe essa prerrogativa da telesaúde.
Ok, Efraim? Ok. Eu acho. Nancy, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Tudo isso que você falou, várias ideias, várias sugestões, baseado em experiências, que você tem tudo catalogado, que eu sei, isso tudo é barato, né? Isso tudo não representa custo elevado. Isso demanda apenas um envolvimento maior, não é isso? Mais do que um custo, demanda boa vontade. Isso. Boa vontade profissionais. Muitas coisas que nós desenvolvemos lá na UBS do Puti Velho, nós contamos mais com a boa vontade mesmo dos profissionais, né? Eu conto com a ajuda da psicóloga do NAS, da nutricionista, da assistente social, do educador físico, né? Então, claro que a gente precisaria, se a gente tiver um apoio de recurso, de estrutura, de material, melhora, mas muita coisa pode estar sendo feita até a gente conseguir esses recursos, até a gente conseguir que os nossos gestores abracem essa causa. Eu não sei se a Glenda concorda comigo, eu tenho pensado, né, eu tenho que falar com o prefeito umas 3 vezes, eu já disse para ele, eu digo, eu nem vou mais tentar falar com o senhor, porque numa das vezes ele adoeceu, estava marcado comigo na segunda, no domingo ele adoeceu, noutras vezes a mãe dele adoeceu, noutras vezes aconteceu outro problema com ele, eu digo, prefeito, não vamos mais marcar o encontro, quando a gente tiver a oportunidade, a gente conta, que foi uma ideia que eu venho amadurecendo. Uma das dificuldades que a gente percebe com a família do idoso, Glenda, é que sempre, na maioria das vezes, isso na família vulnerável, na família carente, alguém precisa deixar de trabalhar para cuidar do idoso, né? Alguém da família é sacrificado, né? Porque não temos uma estrutura. Então, assim, eu sugeria, assim como a gente tem a creche para a criança, a gente ter a creche para o idoso. Um local onde as famílias deixassem o seu idoso em algum turno, por exemplo, para que essa pessoa pudesse ter um trabalho, né? Pudesse ter. Porque a gente sabe também, a Glenda sabe, a Olivia sabe, que a gente tem um problema muito sério de saúde com o cuidador do idoso. Se é um idoso que tem alguma doença crônica, uma demência, né? Um problema mais sério que demanda todo o tempo, toda a atenção, às vezes esse cuidador também adoece. Então, a gente precisa ter também, em relação ao idoso, uma assistência a esse cuidador do idoso, tá? Um preparo para ele, que a gente já teve vários cursos de cuidador de idoso aqui em Teresina, preparados pela prefeitura, mas também uma assistência, uma facilidade na hora dessa pessoa se constar. Então, o que a gente tentava lá na UBS? O agente de saúde chegava e dizia, o cuidador daquela pessoa está precisando fazer uma citologia. Então, eu facilitava, não precisava ele vir marcar, ele vinha na hora e ele tinha um acesso mais rápido, porque ele não pode demorar, ficar naquela espera de não sei quantas pessoas, porque ele tem um idoso em casa que depende dele para cuidar. Então, a gente tem que pensar também nisso. Como a gente vai fazer o atendimento desse cuidador do idoso, né? É a mesma coisa da mãe da criança também, né, Olivia? Que essa criança, ela vem com um para o médico, ela traz 4 porque ela não tem quem fique, né? Aí você está atendendo um e os outros 3 estão voltando com de cabeça para baixo, né? A gente tem essas coisas de funcionamento, de fluxograma, de organização das UBS, né? E a outra coisa que eu falei é da questão da creche. Será que se a gente tivesse um local com profissionais treinados para que a família deixasse o seu idoso de 8 às 12, de 2 às 5, ou de 8 da manhã às 5, e ele pudesse ter um trabalho ou pudesse ter um tempo para cuidar dele, né? Porque eu vejo isso na nossa realidade. E assim, Cíntia, eu sei que você não perguntou, mas a Olivia falando da questão do jovem, eu trabalho na estratégia de saúde da família. E a estratégia de saúde da família, ela mexe com todas as classes, todas as faixas etárias da família. Então, lá no Puti Velho, nós temos grupo de adolescente, né? E a gente tentou algumas coisas com ele. Não tem dia e nem tem horário para o adolescente garantir a consulta. Para isso, ele não chega naquele primeiro horário em que há aquela demanda maior. A gente combina com ele 10 horas, 11 horas, e ele vem buscar o atendimento.
E lá a gente tem tentado que o próprio adolescente ele seja protagonista. Então, eles se envolveram. E aí a gente tem adolescente que chega lá, bate lá na minha porta e diz assim: Nancy, olha, nunca veio na dentista. Aí de lá da minha porta eu já pego os dois e levo na dentista, que também está envolvida com a questão, e ela já atende ou já agenda o atendimento. E assim a gente tem conseguido trabalhar vacina e trabalhar coisa. Eles mesmos dizem, tá com as vacinas todas atrasadas. Tá né? certo. Por que a gente começou esse trabalho? Um grande número de adolescentes grávidas na minha microárea mais vulnerável. Era muita adolescente grávida. E aí a gente começou, junto com a agente de saúde, ela foi professora deles quando criança, e ela dizia, eu não aguento mais ver minhas meninas grávidas, novas, nesse sofrimento. E a gente começou a fazer o grupo. Aí levamos para o lazer. E aí eu acho que é outra coisa que precisa ver, tanto para o idoso como para o adolescente e o jovem. A questão do lazer, gente. Qual o lazer que o nosso jovem tem? Entendeu? Ele não tem uma pracinha, eu vou campo de futebol. Desculpa, eu vou te interromper de novo, Nancy, desculpa. Eu tenho que te interromper de novo, porque o nosso tempo está acabando, o tempo do programa está acabando e a gente não pode cortar. Eu queria só que a Olívia... São 20 anos de... Pois é, a gente realmente atrasou um pouco, né? O nosso quadro era para ter começado às 8 horas, teria sido ótimo. Olívia, você falou também aí, você deu algumas sugestões, algumas ideias, pergunta a você, esse conhecimento todo, ele está disponível, né, na universidade, esses estudos todos, a universidade poderia contribuir muito. Pergunto a você, vocês foram procurados, eu faço essa pergunta toda vez nos debates, procurados por algum dos candidatos ou candidata, interessados em conhecer mais sobre essa questão? Eu particularmente fui procurada. Que bom, né? Por uma candidata, prefeita. Mas assim, eu estava vendo o plano decenal dos direitos humanos da criança, que Teresina fez de 2015 a 2025, e não está a universidade. A universidade não foi chamada. Né? Então, falta também isso, né? A gente ter esse diálogo mais franco, porque os processos eles estão bem claros, a gente não está inventando a roda, não, a roda já está feita. Estudo já tem aos montes, a gente já sabe de várias estratégias, várias soluções, e são soluções relativamente simples, como a Nancy colocou, né? A gente precisa de mais nada, Teresina só tem 2 núcleos de apoio de saúde da família, muito pouco para a nossa população. Nós temos uma média de 35 adolescentes grávidas por 1.000, quer dizer, a gente tem muita adolescente grávida, e não é porque falta anticoncepcional, né? A gente já tem estudos que mostram isso, é a questão mesmo da vulnerabilidade social, elas combinam de engravidar. Eu já atendi 2 adolescentes que disseram, a gente combinou que nós vamos engravidar juntas, porque eu quero ter alguma coisa minha, eu não tenho nada, eu quero ter um filho. Nossa, é isso que está motivando a gravidez? Que coisa! Você está dando, que depoimento impressionante que você está dando. Muito sofrimento, assim, muita automutilação nas escolas, e a rede de apoio a esse adolescente não é estabelecida. Manda para o CAPS. Aí ele vai dizer assim, não, eu não vou, enfermeira, porque lá no CAPS não é meu lugar, não me sinto, eu não tenho uma rede de apoio para acolher esse adolescente, porque nas escolas a gente fica até angustiada com a direção da escola. Eu fiz o curso de terapia comunitária integrativa, que até junto com a Nancy, e eu trabalho muito terapia integrativa com eles, tentando enxugar gelo, né, com os instrumentos que a gente tem, e assim, muito preocupada, porque eu estou há 10 anos na universidade, e a situação que eu estou vendo do ano passado, de 2018 e 2019, é gravíssima, de automutilação, de ideação suicida, não são um nem dois, não, é a grande maioria dos adolescentes. Então, o que está acontecendo? Né? Como é que a gente está cuidando desses meninos que eles estão chegando com todo sofrimento? Né? Eles estão muito sofridos. E esse processo de trabalho na unidade básica, ele tem que ser melhor organizado, eles têm que conseguir acessar de uma forma mais clara. A rede de apoio não é conhecida nem da escola, que é onde tem adolescente, e nem na unidade básica. Então, são coisas simples, é de organização da rede. A gente não está pedindo 1 milhão de investimento. A gente está pedindo mais psicólogos,
um local de referência para esse adolescente, porque ele ainda não está, por exemplo, na ideação, já está na automutilação. Esse sofrimento que nos aflige, né? Que a gente está na ponta, nós não conhece. Eu não sou pesquisadora de sala, eu sou pesquisadora de chão de fábrica, eu gosto de estar lá no meio da comunidade, que foi de onde eu vim. Né? E é onde a universidade tem que estar. A universidade tem que estar onde o povo está precisando. Mas a gente também precisa estar na construção dessas políticas, precisa ser chamado para isso. Como é que o município faz um plano decenal para criança e adolescente e a universidade não é chamada, não é ouvida? Não faz sentido. Né? Olha, coisas precisam estabelecer. Eu queria agradecer muito a contribuição de vocês, assim, acho que de todos os quadros, esse aqui foi um dos mais ricos, e a exemplo de todos os demais, as soluções que são apresentadas, os problemas que são relatados, todos eles poderiam, com boa vontade, com um comprometimento, e ouvindo o que já temos, né, de conhecimento, as universidades, os especialistas, os trabalhos que já existem, sem grandes recursos, isso tudo poderia ser feito. Eu agradeço muito aqui a vocês, quero dizer que depois a gente disponibiliza esse quadro no nosso canal de YouTube, Meio Norte Mais. Obrigada a todas pela participação, bom dia. Obrigada, gente. Obrigada.